Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, um vídeo diferente aí, né? Estamos inovando, estamos trazendo coisas novas, eu espero que você goste. Comenta aí se você gosta desse tipo de vídeo. É lógico que a gente vai continuar acompanhando as séries D, a série C, a série B e até a série A também, como a gente sempre acompanha, mas também estamos trazendo aí vídeos novos, algumas curiosidades, como os 10 últimos confrontos entre dois times. E neste primeiro episódio aí, vamos trazer Corinthians e Vasco, que se enfrentam neste sábado lá na Arena Corinthians, lá no Itaquerão. E vamos ver o que aconteceu aí nos últimos 10 confrontos entre Corinthians e Vasco. Por que eu falo Corinthians primeiro e Vasco depois? Somente por causa da ordem alfabética, hein? Não venham com polêmicas, não. Então, vamos ver então essa curiosidade entre Corinthians e Vasco, os últimos 10 jogos oficiais. Muito bem, então, amigo torcedor, começando com o primeiro jogo, Corinthians e Vasco, os últimos 10 jogos e o mais antigo, no dia 29 de julho de 2015, exatamente como neste próximo jogo, neste próximo sábado, 29 de julho de 2023. Esse jogo foi na Neoquímica Arena. O Corinthians era comandado pelo Tite e o Wagner Love também jogou neste jogo. Já o Vasco era comandado pelo Celso Rotti. Renato Augusto, Gil e Elias marcaram os 3 gols para a equipe paulista. Agora, o segundo jogo mais antigo dos últimos 10 jogos, foi realizado no dia 19 de novembro de 2015, lá em São Januário, um empate em 1-1 entre Vasco e Corinthians. O gol do Vasco foi do Júlio César e o gol do Corinthians do Wagner Love. Na época, o técnico do Vasco era o Jorginho e o do Corinthians era o técnico Tite. Neste jogo, o Corinthians confirmou o título de campeão brasileiro de 2015. Agora o próximo jogo é o terceiro jogo no dia 7 de junho de 2017 e olha só, 7 gols nessa partida, Vasco 2, Corinthians 5. Esse jogo também foi lá em São Januário. Os gols foram de Marquinhos Gabriel, Jô, Maicon e Cleiton marcou 2 vezes para a equipe do Corinthians. E o Luiz Fabiano jogava no Vasco nessa época e marcou os 2 gols do time carioca. O técnico do Vasco era o Milton Mendes e o do Corinthians, o Fábio Carilli. Portanto, aí, nos 3 primeiros jogos, a gente já tem 2 vitórias do Corinthians, 1 empate, nenhuma vitória do Vasco, 9 gols marcados pelo Corinthians e 3 gols para o Vasco. Agora o quarto jogo, dia 17 de setembro de 2017, jogo lá na Neoquímica Arena, e o único gol dessa partida foi marcado pelo Jô no segundo tempo, vitória do Vasco. Todos esses jogos, pessoal, válidos pelo Campeonato Brasileiro, tá? O técnico do Vasco nesse quarto jogo já era o Zé Ricardo. Portanto, mais uma vitória aí do Corinthians, terceira vitória do Corinthians em 4 jogos, 10-3 nos números de gols. Agora o quinto jogo realizado, olha só que curiosidade, amigo torcedor, mais um jogo no dia 29 de julho, só que aí de 2018, já tivemos um 29 de julho lá em 2015 e teremos neste sábado, 29 de julho de 2023 também. Portanto, 3 jogos aí no mesmo dia, né? O mando desse jogo foi do Vasco, mas esse jogo foi lá em Brasília, no Mané Garrincha. Iago Pikachu marcou para o Vasco de pênalti. O primeiro tempo terminou com a vitória do Vasco, mas no segundo tempo o Romero brilhou nesse jogo, marcou 3 gols e o outro foi do Jadson. O técnico do Vasco era o Jorginho e o Corinthians foi comandado nessa partida
pelo Osmar Loz. Portanto, mais uma goleada aí, 4-1 para o Corinthians em 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota para a equipe do Corinthians, 14 gols contra 4. Agora a sexta partida, no dia 17 de novembro de 2018, o jogo da volta do Campeonato Brasileiro de 2018, Corinthians 1, Vasco 0, jogo na Neoquímica Arena, gol marcado por Matheus Vital no segundo tempo. Jair Ventura era o técnico do Timão, enquanto que o Alberto Valentim era o técnico do Vasco nessa partida aí. Muito bem, olha só a supremacia corintiana nesses confrontos contra o Vasco. Agora a sétima partida no dia 4 de maio de 2019, empate entre Vasco e Corinthians 1-1. O Vasco mandou esse jogo lá na Arena Amazônia, Matheus Vital marcou para o Corinthians e Maxi Lopes empatou para o Vasco. Marcos Valadares comandou o Vasco e o Fábio Carilli era o técnico do Timão nessa época aí. Partimos para o oitavo jogo, 29 de setembro de 2019, o jogo da volta, Corinthians 1, Vasco 0, lá na Neoquímica também, gol do Ralf nesse jogo aí, o Ralf marcou no segundo tempo, o técnico era o Carilli para o Corinthians e o Vasco nesse jogo era comandado por Vanderlei Luxemburgo, hein? Que agora tá do outro lado, tá no time do Corinthians. Chegamos ao penúltimo jogo, nona partida, dia 21 de outubro de 2020. E olha só, Vasco 1, Corinthians 2, jogo lá em São Januário, mais uma vitória do Timão, Ribamar marcou o gol do Vasco e Mantuan marcou para o Corinthians e o Everaldo também marcou para o time paulista. O Vasco foi comandado pelo técnico português Ricardo Sapinto e o Corinthians nessa época aí estava com Wagner Mancini. Olha só, 9 jogos, 7 vitórias do Corinthians, 2 empates, nenhuma vitória da equipe do Vasco, 19 gols contra 6. E aí a gente chega no último jogo, no jogo mais recente envolvendo Corinthians e Vasco, dia 21 de fevereiro de 2021, há mais de 2 anos, o único jogo aí que foi 0-0 desses últimos 10 confrontos, Corinthians 0, Vasco 0, na Neoquímica. O Wagner Mancini estava no Corinthians e o Vanderlei Luxemburgo estava no comando do Vasco. 0-0 essa partida aí, que foi o jogo da volta, né? Por causa da pandemia, nós tivemos os jogos da volta já em 2021. Então, amigo torcedor, tá aí, ó, os últimos 10 jogos entre Corinthians e Vasco, 7 vitórias do Corinthians, 3 empates e nenhuma vitória do Vasco, hein? São 19 gols pro Timão e somente 6 gols pro time do Vasco, uma supremacia do Corinthians. E olha, se eu não me engano, são 18 ou 19 jogos que o Corinthians não perde para o Vasco, hein? O que será que vai dar neste sábado pelo Brasileirão 2023? Então é isso, amigo torcedor. Corinthians e Vasco tá aí para você um raio-x dos últimos 10 jogos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou aí, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Pode comentar à vontade também. E se você não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal. É sempre bem legal ter você aqui com a gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.